Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdo. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, damos continuidade com a segunda temporada, dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono na infância e adolescência a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Bruna Reis, cardiopneumologista, especialista em medicina do sono, coautora do projeto e livro O Teu Mal é Sono, somnologista certificada e mestre em medicina do sono pela Universidade de Madrid. Muito obrigada, Bruna, por teres aceito o convite em participar neste podcast. É um privilégio ter a tua presença neste episódio e por dedicarmos os próximos minutos a um tema que nem sempre damos a merecida atenção, que são as doenças do sono na infância e adolescência. Começaria por uma questão muito base. Estas doenças do sono, efetivamente, existem nas crianças e nos adolescentes? Como é que estão o sono das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Olha, Joana, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns por este podcast. Olha, para responder à tua primeira pergunta, se existem, sim, e nós acho que culturalmente temos muito esta ideia de que na infância e na adolescência é o período premium do sono, não é? Quando dormimos bem, não há problemas, mas na verdade é uma fase em que também podem surgir doenças do sono e isso também nos chega muito em clínica. Por um lado temos um grupo de pessoas que nos dizem, assim, muito frustradas de eu em miúdo dormia tão bem, caía redondo na cama, como é que eu agora não durmo? E depois temos o outro grupo de pessoas que é exatamente o oposto. Nos chegam e dizem, eu sempre fui assim, sempre dormi mal, os meus pais sempre disseram que eu sou má de dormir, portanto, para mim isto é normal, e portanto temos estas duas fações. Para responder à segunda pergunta, é um bocadinho mais complicado em termos de prevalências. Há muito poucos estudos epidemiológicos sobre distúrbios do sono em crianças e nos adolescentes. Em Portugal, muito menos ainda. E por isso as prevalências podem variar muito, desde os 20% até aos 50%. Podem variar entre estes valores de prevalência de doenças do sono nestas faixas etárias. Mas de facto existem muitas doenças do sono e as pessoas acho que não têm ideia, mas estão identificadas entre 90 a 100 distúrbios do sono, que são muitos, portanto um manual é enorme. E nós até dividimos por uma série de categorias para facilitar, mas de facto é uma altura da vida em que podem surgir doenças do sono e se falarmos em crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento, a prevalência de doenças do sono pode ir até aos 80%, 90%. E, portanto, essa prevalência é enorme e existem muitas doenças do sono. E consideras que os profissionais de saúde e os profissionais de educação estão atentos a eventuais sinais e sabem para onde e para quem encaminhar? Pois, esse é outro problema, não é? E acho que existe, a par da questão nos adultos, que também existe muito subdiagnóstico destas doenças, eu acho que na faixa etária das crianças e dos adolescentes ainda é mais complicado. E o subdiagnóstico é aqui um tema que na verdade é alimentado por vários fatores. Por um lado, porque as crianças não são como os adultos, não é? Que chegam e de manhã comentam com o parceiro e com a família, olha, dormi mal, demorei imenso tempo a adormecer, não é? As crianças não se expressam desta maneira e muitas vezes não se queixam e mesmo a recolha da história clínica é difícil porque os próprios pais estão a dormir e muitas vezes não testemunham o comportamento noturno nem sinais e sintomas que possam existir destas doenças. Por outro lado, porque ainda há muito desconhecimento, não é? E muita iliteracia, quer dos pais, quer dos educadores, dos professores, que ainda não sabem o que é um padrão de sono normal na infância e na adolescência, portanto, como é que nós esperamos que eles saibam depois reconhecer sinais e sintomas de doenças de sono, como o ressonar, o dormir de boca aberta, o acordar cansado, o estar hiperativo durante o dia. E depois esta também é outra questão, que é as crianças manifestam sonolência e cansaço de uma forma muito diferente dos adultos e às vezes até paradoxal.
uma criança com sonolência e com sinais de que precisa dormir, muitas vezes fica hiperativa, que é exatamente o oposto dos adultos, não é? Nós, quando temos sono, recolhemos-nos para um cantinho, queremos que ninguém fale connosco, queremos fechar os olhos, e as crianças parece que lutam contra o sono e ficam mais enérgicas e mais hiperativas, e nós vemos isso, e às vezes até em restaurantes ou onde quer que esteja, já vejo que, com o avançar das horas, e vejo ali uma criança já muito a correr por todo o lado e a fazer uma série de atividades, e os pais até estão tranquilos, acham bem, ainda não gastou a pilha, mas não, aquela criança está completamente privada de sono. E nessas situações até há a tendência dos pais dizer, vamos colocar em mais desportos. Exatamente. Ainda se houve também profissionais de educação, não vamos deixar dormir durante o dia para ver se ter mais sono durante a noite. Outro e portanto erro. estamos um pouco longe da realidade e dos profissionais também de educação e de saúde estarem despertos para estas... Sim. O que se torna um pouco grave, não concordas, Bruna? Sim, ainda há muito trabalho para fazer nesta área. Depois até temos pais que até já sabem uma coisa ou outra, que ouviram aqui ou ali, mas desvalorizam, porque é da fase do desenvolvimento, porque é benigno, porque é comportamental, porque é transitório, vai passar. Mas a maioria dos problemas de sono não vão ter uma remissão espontânea, vão cronificar, vão agravar, e depois isso vai se refletir nos padrões de sono enquanto adulto. E depois também temos, não é só culpa deste desconhecimento, temos outro lado deste problema do subdiagnóstico, que está muito mais relacionado com a falta de formação dos profissionais de saúde. Por exemplo, pediatras, eu conheço, se calhar, consigo dizer 2, 3 pediatras especialistas em medicina do sono, não conheço mais. Portanto, há muita falta, muito pouca oferta de formação e muito pouco interesse, por exemplo, da pediatria nesta área, que para mim é incompreensível. E depois também existe muita falta de resposta dos serviços de saúde para responder com consultas de sono e exames de sono. Hoje em dia, para fazer um exame de sono a uma criança, consigo dizer 1 ou 2 sítios com uma lista de espera enorme, não há resposta. Portanto, claro que o subdiagnóstico é enorme, também por culpa desta falta de serviços de saúde para combater o subdiagnóstico destas doenças. Portanto, isso não é atrativo para os pais também, Claro. iniciarem o acompanhamento e depois a demora no diagnóstico. Sim, portanto há muitos problemas. E quais são as doenças mais comuns de sono na infância e na adolescência? Então, existem, como dizia, muitas doenças, mais ou menos 100, portanto, eu se calhar vou destacar as que são mais relevantes. E em algumas categorias, talvez as mais prevalentes na infância sejam as parassónias, que é um palavrão que nós usamos para designar tudo o que são comportamentos estranhos que possam ocorrer durante o sono e que as pessoas, o mais frequente de conhecerem é o sonambulismo. Depois temos a insónia, muito relacionado também com a insónia comportamental e com falta de medidas de higiene do sono e de rotinas. Temos a apneia do sono, que é muito prevalente e que eu sei que já falaram num episódio anterior. Temos distúrbios do movimento. A mais conhecida é a síndrome das pernas inquietas, em que a pessoa tem uma sensação de inquietude e de urgência em mexer as pernas ou até os braços, que a impede de adormecer, porque precisa de se movimentar para aliviar essa sensação e, portanto, o adormecer vai sendo adiado. E temos as hipersónias, que são um bocadinho o oposto da insónia, em que a criança tem um excesso de necessidade de horas de sono, precisa dormir mais de 12, 13 horas e tem ataques súbitos de sono, em que a mais conhecida é a narcolepsia. Estes são, assim, se calhar os mais prevalentes nestas faixas etárias. Sim, infância e adolescência. Ok. E em termos de sinais em cada um deles, como é que nós podemos ajudar os pais que nos estão a ouvir de conseguir identificar, os profissionais de saúde e de educação também, a conseguir identificar e alertar e encaminhar eventualmente dentro destas doenças? Então, depende, claro, da doença de que estejamos a falar. Se falarmos, por exemplo, da apneia, talvez seja das mais fáceis de perceber, porque tem sintomas assim habitualmente muito visíveis, sinais e sintomas muito visíveis. Se a criança ressona, é um sinal para consulta do sono logo. Se a criança dorme de boca aberta ou com o pescoço assim muito esticado, isso basta os pais irem ao quarto e perceberem e verem como é que a criança dorme, e até recomendamos fazerem um vídeo se conseguirem, porque depois é útil no diagnóstico e na consulta. Se a criança durante o dia anda muito hiperativa ou com birra fácil e choro fácil, muito irritável, com alterações de humor, com mau desempenho escolar, tudo isso são sinais de que pode haver um distúrbio do sono, como a apneia do sono ou outros. Tudo isso são sinais de alerta e que devem os pais levar a uma consulta do sono. Ou, por exemplo, crianças que já deixaram a sesta e que depois voltam a adormecer em situações que não era suposto, no carro ou ver televisão, isso é outro sinal.
Mas sim, mas depende da doença que estejamos a falar. E relativamente à insónia comportamental, Bruna, que também é algo que é mais prevalente, diria que se calhar são das mais prevalentes. Sim. Como é que os pais podem identificar e como é que se faz este diagnóstico? Falar de insónia na infância é muito complicado, porque, só para as pessoas terem ideia, também ainda existe muito debate entre os pares sobre a definição da insónia, sobre a partir de que idade é que podemos falar sobre uma insónia pediátrica, não é? Porque até o primeiro ano de vida é absolutamente normal, ou pelo menos até aos 6 meses, a criança não fazer noites completas. Portanto, quando é que podemos falar efetivamente desta entidade? Portanto, ainda há muito debate. Ainda assim, muitas vezes as pessoas caem neste erro de não dorme, tem insónia. E os adultos também fazem isso, não é? Chegam ao laboratório e digam, chegam e enchem a boca, eu tenho insónia. Eu espero. Há 100 doenças de sono, portanto, há muita coisa que pode ser e que pode mimetizar a insónia. E tanto no adulto como nas crianças, a insónia tem critérios muito específicos. O primeiro, desde logo, é a criança ou o pai relatar uma dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou a criança ter despertares precoces face ao que era expectável, ou haver muita resistência da criança em ir para a cama, ou até ser preciso muita intervenção do cuidador. Portanto, desculpa interromper-te, Bruna, esse período inicial, o período de latência, quando é que é o tempo que é considerado o normal? Pode variar bastante, portanto, meia hora é normal. Até 30 minutos. É isso, porque depois às vezes as expectativas dos pais também estão muito desfasadas, mas 30 minutos é bastante normal. Para além destes sintomas noturnos, depois isto tem que ter consequências no dia, ou seja, a criança tem que depois, no dia a seguir, estar sonolenta, ou o inverso, estar hiperativa, com irritabilidade, com alterações na sociabilidade com os pares, na escola, com a família. Portanto, isto tem que ter impacto no dia. Depois, estes sintomas noturnos têm que estar presentes, apesar dos pais concederem um ambiente adequado para o sono ocorrer, e a criança não dorme, e apesar de a colocarem na janela horária adequada para dormir, e ela não dorme. E isto tem que acontecer 3 vezes por semana, durante mais de 3 meses, e não pode haver qualquer outro distúrbio do sono. Portanto, como vejo, são muitos critérios para nós estarmos em condições de dar um diagnóstico de insónia a uma criança. Claro que depois existem aqui coisas muito comuns, como é o caso da insónia comportamental, e também podemos subdividir na insónia comportamental do início de sono, que habitualmente são crianças com menos de 2 anos que fazem associações com o início do sono com uma determinada coisa, ou com o pai a dar a mão, ou com a mãe sentada na cadeira à espera que ela adormeça, ou com a alimentação, ou com um boneco preferido, e ficam com essa associação do início do sono e só dormem com essa condição garantida. E depois, muitas vezes, isto também é aplicável durante a noite, acordam, já não têm essa condição ou essa circunstância lá e não conseguem readormecer porque precisam de ver aquilo garantido. Portanto, essa dependência achas que também compromete de alguma forma a insónia? É assim, isto é muito comum. Quando é que é um distúrbio? Quando já tem uma disfuncionalidade na família, quando temos, por exemplo, pais que saem à noite para ir adormecer o filho ao carro, a dar voltas a adormecer o filho no carro, porque ele criou esta associação do movimento com o carro com o início do sono. Toda a gente consegue perceber que isto é disfuncional e que precisa de ser visto numa consulta de sono. Mas não é tão pouco comum. Pois não acontece. É tão pouco comum, exato. Portanto, claro que isto já constitui um problema e que tem que ser visto numa consulta. Depois temos também um outro tipo de insónia comportamental mais associado à imposição de limites, em que os pais cedem um bocadinho ali na rotina de sono, e isto acontece mais em crianças mais velhas, a partir dos 2 anos, em que vão testando os limites de adiam a hora de ir para a cama ao máximo, porque querem mais uma história, mais um copo de água, mais um abraço, mais porque têm frio, têm calor. Claro que a criança está à procura de apoio emocional, mas vai tentando arranjar estas desculpas para adiar o início do sono. E isto está muito mais relacionado com esta questão dos limites parentais, não é? Que têm que ser trabalhados. Ou podemos ter a mistura destes dois subtipos. Em termos de tratamento, a primeira linha para tratar insónia pediátrica são estratégias comportamentais, portanto não está escrito em lado nenhum que o tratamento da insónia pediátrica precise de medicação, exceto em crianças com perturbações do neurodesenvolvimento, em que realmente a melatonina pediátrica de libertação prolongada pode ser útil, até porque, por exemplo, crianças com autismo têm menores níveis de hormona da melatonina e a suplementação pode ajudar. Mas se forem crianças neurotípicas, não está escrito em lado nenhum,
nem gomas, nem gotas, nem nenhuma forma de melatonina. São estratégias comportamentais, é a educação parental, é começarmos a reeducar os pais para não fazerem estas associações negativas com o quarto e com a cama, que ainda ouvimos muito de se te portas mal, vais fazer a cesta. Se continuas assim, vais para o quarto de castigo. E temos que reeducar os pais para começar a fazer exatamente o oposto, a associar o sono e o descanso a uma coisa positiva que é preciso para crescerem bem. Há imposição de limites, não pôr crianças a dormir na cama, mas sonolentas, porque depois a criança vai ser muito mais difícil quando acordar, porque os despertares também durante a noite são normais, de voltar a readormecer se aquilo é uma novidade para ela, não é? Se ela nunca ganham essa autonomia. Portanto, é muito mais estratégias comportamentais e pôr uma sequência previsível de eventos na rotina da criança. E isso é trabalhado em consulta e é isso que é a primeira linha para o tratamento da insónia. E quando é que uma insónia comportamental pode ser preocupante? Bem, eu acho que quando já é disfuncional para a família toda, não é? Quando a criança não dorme, os pais não dormem, quando isso já está a ter repercussões no dia, têm que procurar uma consulta de sono para trabalhar todas estas questões comportamentais. Muito bem. E há pouco falaste também de uma questão relativamente às parassónias. Eu acho que também é importante dar aqui uma ênfase a esta questão, porque os pais muitas vezes colocam essas questões, o sonambulismo, nos terrores noturnos. O que é que achas que é importante? Os pais saberem porque é que acontecem, quais são as idades mais comuns e o que é que os pais devem fazer nestas situações? Sim, as parassónias assustam um bocadinho, não é? Os pais, porque são coisas assim muito aparatosas e não reconhecem os filhos naqueles comportamentos. Mas para explicar, talvez o mais prevalente seja o sonambulismo, que pode ir até à adolescência, até o início da idade jovem, que tem um pico mais ou menos por volta dos 10 anos, tem uma prevalência por essa altura de 13%, mas isto é o sonambulismo é uma parassónia muito comum na infância, portanto não é uma coisa rara, é bastante comum, e no fundo o que é? É quase que como se existisse um desfazamento das fases do sono. Portanto, a criança está a dormir, normalmente os episódios acontecem na primeira metade da noite, isto é por volta de 1 a 3 horas depois da criança adormecer, porque acontecem em sono profundo e nós temos muito mais sono profundo na primeira metade da noite. E habitualmente a criança tem um micro-despertar causado por qualquer motivo, um barulho em casa, uma apneia, tem esse micro-despertar e fica quase que como num limbo. O cérebro está todo em sono profundo, mas o córtex motor, portanto a área do nosso cérebro responsável por organizar o movimento, desperta. E por isso é que ela está a dormir, mas tem a capacidade de se movimentar e de explorar o espaço com conhecimentos que já adquiriu previamente, por isso é que os sonâmbulos até são bastante ágeis a mexerem-se pela casa, e portanto está ali naquele limbo de o cérebro todo a dormir e consegue na mesma movimentar-se. Mas como dizia, é muito comum, as pessoas acham que acordar um sonâmbulo pode matá-los ou dar um ataque cardíaco, isso é um mito. Não se recomenda muito despertar um sonâmbulo porque ele estava a dormir, não é? A última vez que ele teve consciência estava a dormir, estava na cama, e se nós o despertarmos de repente no meio da cozinha, ele vai estar desorientado, confuso, pode até tornar-se agressivo, porque de repente onde é que ele está? Exatamente, onde é que estamos, quem és tu? E portanto o que se aconselha é reencaminhar para a cama, para o quarto e tentar criar as condições para readormecer. Normalmente o sonambulismo não requer intervenção e passa com a idade. Se não passar por volta do início da idade jovem, então aí sim, se persistir na fase adulta, precisa de uma consulta. Na infância também pode ser preciso uma intervenção se os episódios forem extremamente frequentes, se estiver a ter muito impacto no dia, a criança andar sonolenta, exausta durante o dia, já com um mau desempenho académico, não se consegue concentrar, tem falhas de memória, ou se houver risco de lesão iminente, não é? Se houver muitos episódios anteriores em que já houve ali história de risco para si ou para terceiros, e fundamentalmente são estes os motivos pelos quais as pessoas devem levar uma criança ou um adolescente a uma consulta de sono para sonambulismo. Mas normalmente os episódios vão passar com a idade, normalmente são inócuos. Quando os episódios já têm alguma frequência, convém criar condições no quarto e na casa de segurança, não é? Fechar tudo o que são portas e janelas com acesso à rua. Os pais às vezes estão muito preocupados porque não conseguem perceber
quando é que o filho vai ter um episódio, muitas vezes aconselha-se colocar um género de um espanta-espíritos na porta do quarto, pode ser útil. Afastar tudo o que são objetos no meio do caminho para não haver acidentes e tudo o que são objetos pontiagudos, mas garantidas as condições de segurança e normalmente também evitar tudo o que são beliches e acesso a escadas, não é? Quartos térreos, fundamentalmente, e se puder ser um quarto mais resguardado, mais silencioso. No fundo, o que nós queremos evitar é destabilizar o sono profundo. Portanto, coisas que possam explotar microdespertares de sono profundo podem dar mais episódios. Portanto, evitar tudo o que é privação de sono, tudo o que são horários irregulares, o stress, muitas vezes mudanças na escola ou de turma espoletam mais episódios. Estados febris também podem explotar mais episódios, ou medicação, especialmente sedativos, se bem que na infância não é tão comum. Portanto, tudo o que possa destabilizar o sono podem causar mais episódios. Excelente. Bom, e os terrores noturnos e pesadelos, que também são relativamente comuns na infância? Sim, os terrores noturnos são mais típicos de crianças mais novas, e na verdade também são uma parassónia do sono não REM. A diferença para o sonambulismo é que a criança não deambula pela casa. O que acontece é que vai apresentar características também de mistura da vigília com o sono profundo. Portanto, a criança vai apresentar características de sono profundo de confusão, desorientação, no dia a seguir não vai ter memória para o episódio e, fundamentalmente, ela parece que desperta com um estado de pânico e de terror, de medo. Portanto, vai ter um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, vai ter as pupilas assim, um olhar vidrado, dilatadas, a suar, com a face muito vermelha, com um medo intenso. Mas na verdade ela está a dormir. Se os pais no outro dia perguntarem o que é que aconteceu, não se vai recordar de absolutamente nada, apesar de estar naquele estado de pânico e de angústia. Muitas vezes os pais tentam consolar, não é? E falar com a criança, porque também é muito assustador aflitivo, para os pais. obviamente. E acontece mais na primeira metade da noite. Sim, também depois de 1 a 3 horas de adormecer acontecem mais os episódios. É normal que os pais fiquem aflitos, porque realmente é assustador. Os episódios habitualmente são curtinhos, de 10 minutos, mas podem durar podem se estender até 30 minutos, 60, depende um bocadinho também da abordagem. O que é que se aconselha? A criar novamente condições de segurança, portanto um dos pais lá estar para garantir que a criança está segura e não se magoa com nada, e criar condições para readormecer. Habitualmente ela não desperta e só readormece. Tentar não agarrar muito ou não conversar muito, porque ela está a dormir e não vai conseguir racionalizar. Portanto, não vale muito a pena, e até porque estar muito perto da criança e agarrá-la demasiado pode prolongar os episódios, porque a criança pode percepcionar o pai como o próprio perigo, porque o cérebro está a dormir, portanto não há raciocínio possível. Quando é que pode ser preocupante? Se for recorrente, por exemplo, todas as semanas? Sim, se for, sei lá, mais do que 2, 3 vezes por semana e os episódios já tiverem a ter muito impacto no dia. Sim, muito impacto no dia ou nos próprios pais, ou às vezes até a consulta serve só para descansar, de não está tudo bem, é normal, isso vai passar, mas habitualmente os terrores noturnos passam como o sonambulismo, e a partir da idade escolar já é muito menos frequente, sim. E os adolescentes? Estamos aqui mais direcionados para a infância. Os adolescentes também merecem aqui um tempo. Atenção. Também existem distúrbios de sono nos adolescentes? Sim, os adolescentes também podem ter todos estes distúrbios do sono. Os terrores noturnos já é muito menos frequente, mas sonambulismo, apneia, insónia. A insónia é muito mais relacionada com questões de perturbações de saúde mental, ansiedade, muito mais frequente nas raparigas e também mais frequente nos adolescentes mais velhos, dos 16 aos 18 anos. E também pode, não falámos, mas também pode existir a narcolepsia. Normalmente surge nesta fase da adolescência. A narcolepsia é uma perturbação do sono que se caracteriza por ataques súbitos de sono e repentinos. De repente temos um adolescente que adormece num teste, ou adormece a jogar PlayStation, ou a comer em cima da mesa. E é uma doença do sono talvez das menos, não sei, faladas. Sim. E por isso tem muito pouco reconhecimento, quer pelos clínicos, quer pela população em geral. Mas no fundo o que acontece nesta doença é que, se nós pensarmos que o sono é controlado como um interruptor da luz, em que nós carregamos para desligar e dormimos, e carregamos para ligar e acordamos,
quem tem narcolepsia tem este interruptor quase como se estivesse em curto-circuito. Ele liga, desliga de forma aleatória durante o dia e durante a noite. Isto significa que o adolescente pode adormecer durante o dia a jogar futebol ou o que quer que seja, e durante a noite também desperta várias vezes, porque depois temos esta ideia de estamos sempre a vê-lo a dormir, que ele dorme muito bem durante a noite, e também não é verdade, porque o interruptor continua a ligar e a desligar várias vezes, e por isso o sono tem muito pouca qualidade e é muito fragmentado. E esta doença é muito pouco falada e acaba por ter um subdiagnóstico enorme, nós nem sequer fazemos ideia do quanto, e são anos para diagnosticar esta doença. Os estudos dizem que demora até 10, muitas vezes até 15 anos para diagnosticar. Os que diagnosticam na clínica provavelmente já estavam há muitos anos assim. Sim, é assustador. É muito assustador, e por isso é que é muito importante falar sobre esta doença. Em termos de sintomas, é esta sonolência diurna excessiva. Pode existir também um fenómeno que se chama de cataplexia, que no fundo é a perda de força, e estes episódios normalmente são explotados por emoções fortes, como estar a rir com um grupo de amigos, ou um susto, ou medo, e o adolescente ou a criança tem uma perda de força que pode ser completa e cair no chão, mas os sentidos estão preservados, só lhes faltou a força, ou ser uma coisa mais circunscrita, de perder a força e deixar cair um objeto, ou haver uma falta de força nas pálpebras. E além disto, podem existir outros sintomas, como paralisia do sono, em que no fundo o cérebro acorda, mas o corpo está paralisado e não nos conseguimos mexer. E estes são assim talvez os sintomas mais frequentes, mas sobretudo são estes ataques súbitos de sono, que podem acontecer em qualquer momento. Pois o impacto disso deve ter na segurança, na autoestima, na confiança, no desempenho escolar, desempenho desportivo, tudo o que está à volta. Sim, em termos de tratamento, a narcolepsia não tem cura, mas existe um controle muito eficaz dos sintomas, por isso é que é mesmo importante diagnosticarmos, porque pode ser muito disfuncional, não é? A criança não consegue estar acordada a fazer durante muito tempo. Portanto, em termos de tratamento, é muito baseado em estratégias comportamentais, de programar cestas, articular muito bem com a escola e com os professores, para a criança ou o adolescente ter um espaço para conseguir ir fazer a cesta, ou ter intervalos regulares de atividade física para se manter acordado. E depois muitas vezes tem que se usar medicação paralelamente, com um estimulante se for necessário, mas o importante mesmo é identificar estes casos. Diagnosticar. E o atraso de face nos adolescentes, para lhe darmos aqui alguma força de que afinal eles têm razão nesta questão do sono. Sim. O que é isto, Bruna? Então, o atraso de fase, na verdade, não é uma doença na adolescência. Nós temos ideia que o sono, eu acho que isto é transversal a toda a gente, que o sono é sempre igual a vida toda, e não é. E na adolescência falamos muito das alterações hormonais e das alterações sociais do grupo de amigos e da escola e tudo, e efetivamente é uma altura em que ocorrem muitas alterações, e no sono também, mas fala-se muito pouco sobre isso. Isto não é uma doença, que vou falar agora, é uma alteração fisiológica, portanto é normal, todos os adolescentes têm. Então, nesta fase da vida, mais ou menos na altura da maturação sexual, os adolescentes têm o que nós chamamos de um atraso de fase fisiológico, em que começam a produzir a hormona da noite mais tarde do que os pré-adolescentes e do que os adultos. O que é que isto significa? Que normalmente quando começa a anoitecer, os nossos olhos captam a escuridão e avisam o nosso cérebro de que está escuro lá fora, e portanto começa a ser produzida a hormona da noite, a melatonina. E a melatonina entra em circulação e é quase como se fosse uma campainha e avisa todo o nosso organismo de que está escuro lá fora e é suposto preparar tudo o que é necessário para irmos dormir. Isto normalmente acontece quando escurece, por volta das 8 da noite, começamos a produzir esta hormona. Os adolescentes vão começar a produzi-la cerca de 1 a 2 horas mais tarde. Ou seja, só vão produzi-la por volta das 10 da noite, e depois vai precisar de um tempo, não é, da melatonina a avisar todo o organismo, portanto, eles já vão conseguir adormecer por volta das 11, meia-noite. E daí é que vem esta ideia de que os adolescentes se deitam tarde e que depois precisam de dormir pela manhã. Que na verdade... Porque depois de manhã o relógio deles também está atrasado. Exatamente. Não é só no início da noite. Vão precisar de dormir pela manhã, não é? Porque na verdade na adolescência até existe um bocadinho um aumento da necessidade de sono, mas existe este atraso. Na verdade depois o despertador vai tocar à mesma hora, não é? Às 7 ou às 6h30, porque tem que se preparar para entrar às 8. E, portanto, o que temos são adolescentes sempre privados de sono, porque têm que acordar exatamente à hora do despertador, independentemente da hora a que conseguiram deitar-se, porque os horários da escola são rígidos,
e vão para a escola e vão sentar-se à secretária com ainda uma quantidade exorbitante de melatonina em circulação, têm os cérebros completamente adormecidos e os professores continuam a marcar testes de matemática e de português às 8 da manhã. E é isto que se passa, no fundo, com o sono dos adolescentes. Portanto, existe esta produção da melatonina mais tarde, vai acontecer durante esta fase e depois, no início da idade adulta, isto acaba por transitar novamente para o horário habitual. Mas depois existe aqui muito desconhecimento e depois muitos desentendimentos entre os pais e os filhos, porque não se deitam à hora que deviam. Sei lá, já me chegou, por exemplo, uma mãe que trouxe uma adolescente a dizer que ela tinha insónias, lá está, porque ia para a cama e não dormia. Não conseguia dormir e a adolescente queixava-se, não dormia, que não dormia. E nós depois lá tentámos perceber, então, mas vais para a cama a que horas? Vou às 9h30. Então, mas vais às 9h30 porquê? Então, porque os meus irmãos todos vão e então nós temos que ir todos. E ela tinha irmãos pequeninos e a mãe punha todos na cama à mesma hora. Às 9h30 ela ainda estava a produzir... Isso até é ansiogénico. É horrível, não é? Claro que ela, depois fizemos o exame de sono, tudo normal, não tinha insónia nenhuma. O que ela tem é um atraso de fase, que é absolutamente normal da idade, que vai passar. E o que ela tem de fazer, o que tem que se fazer é informar os pais e os professores de que isto é a estrutura do sono normal da adolescência e, portanto, toda a estrutura à volta devia estar informada disto e preparada para acautelar estas necessidades específicas. E o que é que pode agravar esse atraso de fase? Eventualmente os ecrãs? Sim, pois, o tema, não é? Depois há muitas coisas que podem agravar isto, não é? Porque os adolescentes ficam frustrados que não conseguem dormir. Usam ecrãs para se distrair e depois os ecrãs têm duas coisas. Têm, por um lado, a luz, que na adolescência os adolescentes também são mais sensíveis à luz, portanto acabam, não têm tanta resistência como os adultos e portanto a luz vai estimulá-los ainda mais do que um adulto. Portanto vai inibir, atrasar ainda mais. Exatamente, a melatonina. Depois temos o conteúdo, não é? Dependendo do tipo de conteúdo, se for mais estimulante ou não, vai atrasar ainda mais. Os jogos, eles querem socializar, não é? Falar com a namorada ao telemóvel ou com os amigos. Portanto, ou têm atividades extracurriculares muito tarde, que também acontece, treinos de futebol às 9 da noite, ou de natação, ou do que seja, e depois chegam a casa, quer dizer, vão estar mais estimulados ainda e não vão conseguir dormir. Portanto, para além deste atraso que já é fisiológico, há muitas coisas à volta deles, tudo compete, não é? Com o sono, tudo é mais interessante do que dormir, claro. No fundo. E por isso precisam efetivamente de uma higiene do sono muito certa e de pais atentos para conseguir mitigar estas coisas que nós não conseguimos controlar tanto, não é? Como os horários escolares, que infelizmente ainda não conseguimos adiar, para não estarem cronicamente privados de sono, porque isto depois vai ter um impacto enorme na performance, não é? E quando é que um adolescente deve ser avaliado por um especialista em sono? Em que situações? Bem, quando, no fundo, como as crianças, não é? Eu acho que nos adolescentes pode ser um bocadinho mais desafiante porque já existe esta maior autonomia, não é? Nas rotinas e nos horários, e os pais às vezes perdem um bocadinho a noção e acham também muitas vezes que estão a dormir e não estão. Portanto, acho que tem que haver muita atenção dos pais em alguns pontos para conseguirem estar próximos, não sufocando o adolescente, mas tentando estar conscientes do que é que está a acontecer. Se vêm adolescentes muito, muito inibidos, ou já com sintomas de ansiedade ou depressão, ou que não comunicam, ou com muita sonolência, quer dizer, tudo o que são sinais de que o sono tem pouca qualidade, devem levá-los a uma consulta, mas eu sei que pode ser desafiante conseguir perceber isto quando eles só querem estar fechados no quarto, não é? Os pais perdem um bocadinho a noção. Esta questão da saúde mental, da ansiedade que falaste, também influencia significativamente o sono dos adolescentes. Sim, muito, porque a saúde mental e o sono andam muito de mãos dadas e às vezes não sabemos o que é que começa o quê. Se é a ansiedade que traz problemas de sono, são os problemas de sono que leva às alterações. Exatamente. De saúde mental. Mas nessa altura são muito, muito propícias, e o facto de termos, a maioria dos adolescentes não dorme o número de horas que são recomendadas, que anda entre as 9 e
entre as 8 e as 10 horas, e temos muito poucos adolescentes a dormir este número de horas, e portanto eles estão sempre privados de sono e vão estar em maior risco de comportamentos, sei lá, de risco de condução sem... São mais impulsivos e irracionais. Exatamente, são muito mais impulsivos na condução, na toma de substâncias, nos jogos, do aceitar o que o amigo diz e ir. Há também muito maior risco de suicídio com adolescentes privados de sono. Portanto, para além destas questões da performance académica, depois também existe todo este mundo da saúde mental a que temos que estar muito atentos, porque é uma fase sensível para isso e o sono pode piorar ou ajudar nisso. E nestas diferentes doenças do sono que falaste, em algumas delas é importante fazermos exames de sono. Uhum. Quais são os exames de sono mais comuns? São muito complexos. Ou até podemos encaminhar as nossas crianças e adolescentes e eles não se vão assustar. Exato, estão seguros. Então, os exames do sono, no fundo, existem vários, mas o mais importante é a polissonografia. É assim o gold standard para percebermos e diagnosticarmos distúrbios do sono. Na infância, claro que tem mais desafios. Por um lado, porque o exame tem muitos sensores, porque nós efetivamente tiramos muita informação, desde as fases do sono, o número de despertares, os movimentos das pernas, o ritmo cardíaco, o ressonar, se para de respirar, se não para, quantas vezes. Portanto, são muitos sensores na cabeça e ao longo de todo o corpo, e habitualmente na infância recomendamos que o exame seja feito em laboratório, porque é muito fácil a criança tirar a cânula do nariz, tirar o oxímetro do dedo, e portanto precisamos sempre de apoio técnico para repor e garantir que o exame é feito até ao fim com os sensores todos. Portanto, a criança entra ao final do dia, pernoita, exatamente, e depois de manhã tem alta. Exatamente, tiramos e os sensores não doem. Os sensores não doem. Para tranquilizar os exatamente, pais. São autocolantes, exatamente, são autocolantes, são fios, é muito aparatoso e os pais às vezes ficam um bocadinho assustados. Mas aquilo não dói nada. Claro que requer um bocadinho de colaboração da criança e temos que ir brincando com ela e ajudando, mas habitualmente até corre bem. Em crianças com doenças de neurodesenvolvimento é bastante mais desafiante e mais complicado. Muitas vezes também já se recorre à modalidade em ambulatório, portanto, da criança colocar o equipamento em clínica ou no hospital e de levar para casa. Em crianças mais velhas que já colaboram bastante bem, ou adolescentes, isso é bastante comum. E depois temos também a actigrafia, que no fundo é como se fosse um género de um relógio que vai monitorizar ao longo de 1-2 semanas os horários de sono e de despertar do adolescente, sobretudo utilizamos em adolescentes, para nós conseguirmos ter uma visão não só única de uma noite de sono, como nos dá a polissonografia, mas as rotinas ao longo dos vários dias, da semana, do fim de semana, se o adolescente está a compensar sono ao fim de semana, se não está, dar-nos uma visão mais abrangente da rotina do sono e através do movimento, da luz e da temperatura, vamos avaliando esses padrões ao longo do tempo. Mas é uma coisa que se faz, portanto... E há pouco estavas a dizer no início que é preocupante como muitas unidades de saúde ainda não dão acesso a estes exames que são tão importantes para Sim. a qualidade de vida da criança e dos pais. Há muito para fazer nesta área. Sim, sem dúvida. Não concordas, Bruna? Sim, e começando pela formação Sem dúvida. E depois apostando nas instalações e em profissionais qualificados para fazer estes exames e para diagnosticar estas doenças, sim. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesses de dar um conselho a pais, crianças, jovens, profissionais de saúde ou de educação, a quem darias e qual seria o teu melhor conselho? Olha, é difícil escolher, porque eu acho que nesta área ainda há muita coisa para fazer. Mas eu diria aos professores e aos educadores para fazerem coisas na escola sobre sono. Para falarem sobre sono, para fazerem pósteres sobre sono e espalharem pela escola, iniciativas, trabalhos, ponham vídeos. O que interessa mesmo é começar-se esta sensibilização para o sono, como já se fez com a alimentação, com o exercício físico, como se faz com a sexualidade, com a segurança rodoviária, e não se fala de sono ainda. Tem que se falar, para eles depois também levarem o tema para casa e isto ser um tema de todos, porque interessa a toda a gente, aos professores, à família, às crianças, à comunidade toda, não é? Porque toda a gente dorme.
Por isso eu queria mesmo incentivar os professores a levarem essa bandeira para as escolas e depois aos pais para estarem mais atentos a estes, para filtrarem a informação. E porque eu sinto que há muita preocupação com o sono dos bebés, e assim que as crianças começam a dormir e os pais começam a dormir, de repente já ninguém quer saber do sono, já é piloto automático. E depois acho que há muita falta de atenção, por exemplo, nesta área do sono dos adolescentes, que ninguém bem fala, ninguém quer saber, e é uma fase muito sensível para o sono e para outras áreas da vida e crucial no desenvolvimento deles. Portanto, para espalharem a palavra sobre este tema e para se irem preocupando com o sono ao longo da vida, porque às vezes parece que há uma preocupação assim excessiva e tóxica com os bebés e depois já ninguém quer saber. E o sono vai mudando e vai tendo necessidades específicas e variadas ao longo da vida, e é importante irmos cuidando dele. Sem dúvida. Sempre. Sem dúvida. Muito obrigada, Bruna, por teres partilhado connosco o teu notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado muito especial. Não percam. Pais, crianças e jovens que dormem mal, não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Obrigada e até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Só grandes músicas.